Oi, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre como pintar como eu estou fazendo a pintura desse armário aqui e vou comentar um pouco desse daí que eu vou começar agora, que eu vou começar a trabalhar ele ainda na marcenaria, nos detalhes para deixar ele pronto. Bom, esse daqui foi a mesma coisa. Ele é uma peça que está bem conservada, a pessoa conservou porque era um armário de família, então, né, tem toda uma história e tal, e então ele está bem conservado. Só que eu tive que trocar algumas peças, mudar algumas prateleiras. Essa aqui é uma prateleira solta, tem algumas aqui embaixo que eu tive que refazer, normal, porque sempre tem algum defeitinho, alguma coisa. Os parafusos da dobradiça também eu tive que reapertar, trocar os parafusos aqui por dentro, porque eles estavam com prego e aí eu tive que colocar parafuso. Então assim, quando eu vou fazer uma peça antiga assim, uma peça dessa, sempre passa por esse processo. Então primeira coisa, quando a peça vem, normalmente essa peça é antiga, normalmente ela está meio que abandonada, ela está já num estado que não é muito legal, né? Não é uma peça que está boa para ser usada, ela está precisando de uma reforma. Bom, então, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer nessa peça quando ela chega para mim é fazer uma limpeza mesmo, de tirar a teia de aranha, de tirar traças, né, e insetos que tiver. E aí o que eu fiz essas duas que estão aqui atrás, ó, essa branca e essa azulzinha. Eu passei um óleo na parte de madeira. No que é madeira, por exemplo, essa daqui ela está todinha pintada, né? Essa parte que a gente está vendo aqui toda pintada. Mas aqui dentro da gaveta, ó, é madeira, né? E isso aqui eu vou conservar ela nessa cor, porque ela está muito bem conservada, muito bonita, né? Ó, a madeira. Então, o que eu faço para isso, para conservar a madeira assim? Eu passo um óleo. Antigamente a gente passava óleo de linhaça, mas o óleo de linhaça ele mudou, ele já não é mais um óleo com acabamento, um óleo fino assim, né? Então hoje o que tem no mercado assim que eu conheço é óleo de peroba. Daí eu passo o óleo de peroba, né? Nesse caso aqui eu vou contar aqui que eu aprontei. Como eu não estou podendo sair de casa, eu usei o que eu tinha aqui na mão. E eu tinha um óleo de motor de carro. Então no fundo da peça, na parte de cima, na parte que é madeira, assim, eu passei esse óleo. Como que eu passo esse óleo? Eu pego uma esponja velha, uma esponja dessas de cozinha usada que vai ser descartada, molho um pouquinho do óleo e passo em toda a superfície. Às vezes, antes de passar esse óleo, às vezes a gente precisa passar uma lixinha. Sempre que eu falo de lixar, é lixa manual. Eu vou pegar uma lixa, quer ver? Uma lixa assim, ó. Uma lixa assim que eu dobro ela assim no meio, um pedaço. Isso aqui deve ser mais ou menos, acho que é um quarto da folha. Aí eu dobro no meio e vou passar ela assim superficialmente, com cuidado para não machucar a mão, que às vezes solta umas farpinhas assim. Mas eu vou passar essa lixa como se eu estivesse limpando a peça, né? Removendo teia de aranha, removendo poeira, assim, eu vou passando assim. Daí eu venho com o óleo por cima, isso na região que eu não vou pintar, né? Que é a parte do fundo, principalmente aqui embaixo, nessa parte que costuma juntar bicho, assim. Então é legal passar esse óleo, aí nunca mais, pelo menos assim por um bom tempo, não vai ter bicho mais juntando na peça. Bom, essa peça aqui, para quem acompanhou, para quem sabe da história, ela estava inteirinha vermelha, esmaltada, né? E até estava bonita, uma cor bonita, que estava legal. Mas pelo lugar onde eu vou colocar ela, que é uma parede bem forte, de uma cor bem forte, ela vai dar um contraste, né? Com essa cor aqui. Bom, então é isso, a mudança é necessária, a mudança às vezes é uma mudança mais bem-vinda na nossa vida do que na vida da peça, né? É uma mudança que traz pra gente um alto astral, traz pra gente, né, uma peça, por exemplo, onde eu vou colocar essa peça aqui, vai mudar completamente todo o contexto da decoração, né? E vai enriquecer. Então, essa mudança é uma mudança que muitas vezes vem no nosso emocional, né?
E o legal é isso, o legal da mudança é isso daí. É a gente ir direto na autoestima de falar que fui eu que fiz, que eu consegui, que eu limpei, que, né, que deu certo e tal. E também a questão de você ver sempre ali aquele espaço, que de repente aquele espaço não está muito legal, e aí ele vai ficar renovado, vai ficar, né? Então, que é o caso onde eu vou colocar essa daqui. Eu tenho uma estante lá que não está muito bonita, então eu vou trocar, vou tirar aquela estante e vou colocar essa daqui. E depois eu vou ter que mexer nela também. Mas o legal é isso, aí eu mexo nela, coloco ela em outro lugar, um lugar onde ela vai ser mais útil. E é isso, a decoração, ela vai servir pra gente, né? Não eu vou ser escravo da decoração, não estou fazendo por beleza simplesmente. Ela tem que ter uma função, tem que ter uma utilidade. Nesse caso, a utilidade é guardar os produtos e é também ir direto na alma, né? Ir direto no que a gente sente. É uma coisa que é o nosso estilo de vida, que é o nosso jeito de fazer, de viver, né? Bom, então, voltando aqui na questão da pintura, foi assim, o fundo estava bem escuro, estava uma cor preta e era um látex lá no fundo. Então, eu passei o látex branco, até eu usei um látex de parede mesmo que eu tinha, mas pode ser usado tinta PVA, assim, por exemplo, daria para, né, se fosse o caso de mudar, colocar lá dentro uma outra cor, um azul clarinho, enfim, a cor que você quiser, daria para usar essa tinta PVA, que são cores fortes, bonitas, que é bem legal. Deixa eu ver aqui. E, eu vou começar, depois eu volto a explicar a questão da pintura. Eu vou começar pintando esse puxador aqui, ó, que é o puxador que veio nela, porque eu vou pintar ele de marrom, desse marrom aqui, é um marrom chocolate, e eu vou deixar ele secando, enquanto eu vou explicar sobre a pintura do guarda-roupa, porque eu vou envelhecer esse puxador. Ó, ele está dourado, mas eu quero que ele fica um pouquinho mais escuro. Eu vou pegar até um pouquinho de preto que eu deixei aqui separado. E depois eu volto a colocar dourado nele. Então o que eu fiz? Ó, eu passei. Ó, então vamos lá. Ó. Ele era dourado, ele tá assim chocolate. Agora eu vou passar um pouquinho de preto por cima. Ó. Vai ficar um marrom bem escuro, bem forte. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Vou pintar ele todinho. Ele é um puxador de resina, um puxador novo, não é o puxador original da peça, mas é um puxador bonito. Porque geralmente quando eu vou reformar uma peça assim, eu não me preocupo nem um pouco com a originalidade da peça. Se eu achar que eu tenho que trocar os puxadores, se eu achar que eu tenho que trocar qualquer coisa, eu vou trocar. Ó, então eu vou deixar esse daqui secando, que depois eu vou passar dourado por cima, né? Ó a diferença. Depois eu vou passar dourado por cima pra gente envelhecer ele. Então estou passando marrom, chocolate, um pouquinho de preto, mais marrom e menos preto. Bom, então assim, é legal para fazer esse tipo de pintura aqui, é legal passar um bombril ou uma lixinha muito fina para poder pintar em cima, né? Que é sempre para deixar ele um pouco mais áspero, né? Para cobrir melhor. A gente não precisa. Esses dias me perguntaram se tem que raspar, se tem que lixar o móvel. Lixar é uma coisa, raspar para remover toda a tinta é outra coisa. Eu nunca raspo para remover toda a tinta. Ó, então vou deixar secando aqui, colocar esse pincel na água e vou tampar as tintas.
Eu já vou deixar separado aqui o preto, o marrom e o dourado, que eu vou usar daqui a pouco quando ele estiver seco. Não sei, às vezes precisa pintar novamente, mas acho que não. Bom, então, o que eu estava falando? Então, eu nunca raspo o móvel todinho. Então ele estava com uma tinta que eu poderia vir e raspar. Tem raspadeiras próprias para isso, tem gente que usa outras ferramentas para remover toda a tinta. Eu nunca faço isso. Porque assim, uma coisa é você querer laquear o móvel, que é deixar ele lisinho, com a tinta lisinha, brilhante. Né? Que fica aquele móvel laqueado que a gente vê em revista, que a gente vê em lugares assim, que o móvel é lisinho, fica igual tipo uma fórmica, assim, bem lisinho, bem laqueado. Essa tinta latex, ou mesmo a tinta esmalte que a gente vai usar, ela não dá para laquear, né? Ela sempre vai ficar com os defeitinhos da madeira. Então aqui, ó, a gente tem buracos de prego, né? A gente tem lascados, a gente tem emendas, rachados. É uma peça rústica. Então ela não vai ficar laqueada. Para ficar laqueado, você precisa levar em alguém, não é essa pintura artesanal, é outro processo. Você vai levar em alguém que faça uma pintura que é um produto forte, não tem nada a ver com essa história aqui. Então assim, isso que nós vamos fazer aqui é uma pintura rústica, onde a gente vai passar uma lixa para começar, faço uma lixa geral, né, como eu estava falando. No começo, a primeira coisa que eu vou fazer, a peça chega, suja, o que eu vou fazer? Tiro tudo que tem que tirar. Então, se tiver alguma coisa solta, né, tinha um trinquinho, alguma coisa assim que quer tirar, você tira tudo que vai tirar. Já tira puxador, tira tudo. Aí, se for o caso, coloca o puxador para lavar e, enquanto isso, passa toda uma lixa na peça. Eu passei um óleo na parte que é madeira, que é a parte do fundo e a parte de baixo. E dentro das gavetas. Esperei secar. O ideal é que espere secar, uma semana com esse óleo. Aí eu pego uma lixa, né, novamente, vou lixar essa região aqui, ó, ou pode ser antes de passar o óleo, até melhor. Mas eu lixo essa região toda que estava esmaltada, que estava vermelha. Aí eu vou lixar só para deixá-la um pouquinho áspera, só para quebrar um pouquinho o brilho da peça. E para tirar alguma irregularidade, às vezes algum escorrido de tinta que tinha, alguma coisa. Então é uma lixa manual, eu nem trabalho com lixa elétrica, porque eu gosto do processo bem artesanal. Porque é aquilo que eu estava falando, o móvel não vai ficar lisinho, ele não vai ficar como eu falei, laqueado, ele não vai ficar laqueado, ele vai ficar rústico. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou pintar. Passei a lixa, eu vou começar a pintar. Eu vou pintar sempre com o pincel, no sentido aqui da madeira, e deixando ele meio grossinho, meio riscado. Ele sempre vai ficar riscado. Eu passei umas 3 vezes, umas 2, 3 demãos de tinta branca. Ele ainda está manchado, né? E é normal que ele vai descascar com o tempo, que ele vai apresentar alguns defeitos, né? Então eu já pintei, e a dobradiça aqui, ó, já começou a descascar. Então, mas como eu ainda estou pintando, eu raspei ela todinha, vou repintar novamente. Se for o caso, a gente até poderia pintar ela de dourado, né? Porque ela parece um frisinho aqui, aqui embaixo também, e mais ali embaixo. Mas não, eu vou passar branco. Então a minha ideia nessa peça aqui é ainda passar mais uma demão de branco para ficar bem... ela vai ficar manchada, mas eu vou cobrir bem. Tem alguns lugares ainda que está descascando, ainda está falhando. E depois isso eu estou pintando de látex, tá? Ela poderia ser pintada com esmalte à base de água, né? Por exemplo, o esmalte branco daria perfeitamente para passar aqui, ou enfim, qualquer outra cor, né? Qualquer outra cor daria para passar. Obrigado quem está falando que adora meu trabalho e minhas pinturas. Então é isso, ó. Então poderia ser poderia ser com esmalte, né?
Mas eu prefiro usar látex, até porque eu gosto mais, né, de usar o látex, então eu tenho mais e vou usar o látex. Só que para ele dar um brilhozinho, um brilho mais acetinado, que não é aquele brilho forte do esmalte, eu vou passar um verniz, que é o verniz incolor, à base de água também, acho que a Acrylex também tem, né? Eu vou usar esse verniz à base de água, vou passar na peça toda. Bom, para quem vai passar o esmalte, vale lembrar o seguinte, se a peça ela tá pintada já, então tudo bem, você passa o esmalte em cima de onde a peça está pintada. Se o móvel está envernizado ou pintado, aí você pode passar o esmalte por cima. Agora, quando a gente pega uma região, tá vendo que aqui em cima, ó, ele tá na cor da madeira? Então aí não é legal você ir direto com o esmalte, porque o esmalte vai chupar muito, vai ficar umas falhas. Então o ideal seria passar um primer, um fundo selador, ou mesmo um verniz, algum produto que a madeira vai chupar, né? Então é para isso que a gente passa o látex, que o látex ele funciona como primer, o primer ele é uma cola, ele é um látex que é mais cola, ele gruda mais, né? Mas eu sempre uso o que eu tenho na mão e eu sempre vou direto com látex, né? Então eu passo direto o látex, entendeu? Então assim, se você vai passar o esmalte onde é madeira, é legal que você passe um fundo primeiro, né? Porque o esmalte, a madeira chupa mais o esmalte mais do que o látex, certo? Bom, o que mais então? Então é isso. Então eu vou começar, vou repassar um pouquinho do látex branco e para explicar o sentido que, para explicar o sentido que a gente vai passar o látex na madeira, porque ela ainda está marcando em alguns lugares. Então assim, evitar de passar aqui primeiro, por exemplo. Primeiro eu vou passar lá no fundo, né, que eu preciso repassar, e deixa sempre essa parte aqui da frente por último, porque aí evita de você encostar o braço e tal. Vou até tirar essa prateleira daqui também. E vou tirar as gavetas também. Então, eu só vou dar uma passada rapidinho aqui na gaveta, já vou deixar ela secando e vou começar passando o verniz por ela, porque assim eu já começo a colocar o puxador na gaveta. Bom, a gaveta está bem pintada, eu nem preciso me preocupar tanto com ela. Então assim, vamos dizer, essa terceira demão de tinta que eu estou passando é mais para a gente conferir, para ver se tem algum cantinho precisando arrumar, se tem algum lugar que não pegou a tinta. Então aqui eu vou passar sempre no sentido da madeira. Aqui no fundo tem um comprensado. Tem um comprensado. Então, o comprensado ele tem uns veios da madeira nesse sentido aqui, Então, sempre eu vou passar nesse sentido. Nessa prateleira também vou passar nesse sentido. Quer ver? Deixa eu passar aqui que eu já vou explicar. Eu posso até passar assim, como eu estou passando aqui agora, mas depois eu puxo a tinta aqui, Deixa eu puxar a câmera mais para cá. Aí que acontece, Aqui, tem um sarrafinho, então eu vou acompanhar a pincelada aqui. Agora, esse sarrafo aqui é em pé, então eu vou fazer assim. Por quê? Para ficar sempre no sentido da madeira. Porque, como eu disse, ela vai ficar riscada, ela não vai ficar lisa, né? A gente precisa ir manchando essa
a gente precisa ir manchando a madeira, ó. Ela vai ficar arranhada. A tinta de baixo ela tá meio amarelada porque ela pegou a cor da madeira que tava. Então, ó, ela nunca vai ficar lisa, né? Às vezes a gente fica sofrendo querendo que fique lisa, mas não adianta, ela não vai ficar. Teria que pintar, teria que dar um fundo desse para ficar lisa e depois ainda passar alguma coisa com spray. Mas mesmo se passar só o spray, ela ainda não fica, porque tem a imperfeição da madeira, né? Bom, então eu tô passando, ó, aqui eu tô passando nesse sentido, mas eu vou puxar. Então assim, não tem erro não, tem que passar várias vezes até ficar bom. Ó, tá bem manchado esse fundo aqui, então eu preciso passar várias vezes. E ele vai continuar manchado, só que vai ficar branco, um branco forte. Virar um pouquinho para cá. Bom, então é isso. Eu vou repintar a peça todinha depois. Mas agora eu vou começar a explicar que eu vou fazer uma... Então, ó, eu preciso repintar a peça toda aqui. Mas eu vou explicar como que eu vou fazer um manchado aqui, que é o que a gente chama de provençal. Então eu vou pegar um pouquinho desse marrom, que é o marrom chocolate. Ó, vou misturar num copinho aqui assim, com um pouco de preto, igual eu fiz no puxador. Por isso que eu coloquei marrom com preto lá no puxador, porque é o que eu vou usar aqui na peça também. Ó, então vou pegar um pouquinho de preto assim, bem pouquinho, e a tinta precisa estar bem durinha, ela precisa estar bem grossinha, ó. Então vou misturar aqui na beiradinha do copo, é pouca tinta, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar o pincel de lado aqui assim, ó, tá conseguindo enxergar aí? Deixa eu colocar a câmera mais perto. Ó, eu vou fazer isso daqui, ó. Procura fazer com a mão mais leve possível. Deixa eu ver se está dando para enxergar. Ó, eu tô pegando bem na quina. Então vamos procurar fazer mais leve possível, mais fininho possível. Ó, em todas as quinas. Ó, aqui por dentro também, ó. Isso eu vou fazer na peça inteira. Deixa eu ver se dá para enxergar melhor aqui. E aí ele pode ficar meio falhadinho. Isso aqui é uma pintura provençal que é usada principalmente em peças de estilo provençal, que são mais entalhadas e tal, que dá mais destaque, né? Quanto mais detalhe tiver o móvel, melhor. Mas eu vou fazer... A ideia é fazer um negócio super simples,
Mas por que eu gosto de fazer esse efeito de provençal? Porque a peça vai riscar, vai esfolar, né? Natural, que ela vai dar essas esfoladinhas. Gente, quase que eu fiz arte ali. Ó. Então todas as quinas vão ficar com essa marcação aqui, ó. Quer ver? Deixa eu comparar. Deixa eu comparar uma porta com a outra de perto. Ó. Ó, então essa daqui tá com o friso e essa daqui ainda não, ó. Então ela ganha um acabamento quando ela fica com esse friso aqui. Que aí ela camufla um pouco os defeitos, né? Ó, então isso eu vou fazer na peça toda, ó. Vamos ver se aqui vai dar certo, que aqui ela é mais arredondada. Ó, dei um borrão aqui, tá vendo? Dá pra enxergar daí? Ficou um pouco grosso. Então o que eu vou fazer? Vou esperar secar e depois venho com o branco e retoco. Então, ó, tô usando bem pouquinha tinta, com a tinta mais durinha, e vou fazendo esse trabalho aqui. Vou fazer isso na peça toda. Aí depois de fazer isso na peça toda, que aí eu vou passar o verniz. Bom, então agora deixa eu abrir aqui. E vou fazer aqui embaixo. Eu poderia fazer esse efeito de provençal aqui só com preto, poderia fazer só com marrom, poderia fazer com sépia, mas eu gosto de fazer com marrom e sépia. Aliás, marrom e preto, porque fica um marrom forte, eu acho que fica legal. Ixi, borrei bastante. Vou ter que esperar secar para arrumar. Bom, outra coisa também que eu quero falar hoje, outra história que eu quero contar, é daquela estante que está ali atrás, ó. Aquela estante eu vou fazer também num próximo vídeo, e também é o mesmo processo. Eu peguei, eu lixei, passei óleo já, porque ela é todinha de madeira. Quer ver? Deixa eu virar um pouquinho aqui. Ó, ela é todinha de madeira. Então ela tava com bastante traça, bastante inseto, bastante bicho. E aí eu passei o óleo, passei até óleo de motor de carro mesmo, no fundo. Mas poderia ser um óleo de peroba. Mas como é uma madeira muito rústica, essa estante é uma madeira muito rusticona, assim, então muito seca e muito velha. Esses armários, todos eles, eu acredito que tem mais de 60 anos. A madeira estava muito seca. Então você passa o óleo, você percebe que no outro dia a madeira já chupou bastante, né? Isso se for um óleo fino, se for um óleo legal para madeira. Então, só que essa daí eu passei, já tem um tempo, o óleo já está bem seco, e agora eu vou pintar por cima. Vou pintar por cima mesmo do óleo que eu passei nessa região toda. Essa daí é um trabalho que faz tempo que eu estou querendo fazer,
que eu quero fazer uma pintura de umas araras, umas aves, uma pintura tropical numa peça. Nessa daqui que eu estou pintando agora, não daria para fazer porque eu vou colocar produtos dentro, então ela não vai aparecer. E essa porta de cima é vazada, né? Então essa porta de baixo que está aqui, ó, ela, não sei se dá para ver. Essa porta de baixo, deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela é fechada, mas eu acho que não vai aparecer tanto o trabalho na peça ficando a pintura aqui embaixo. Então não daria certo. E a peça que eu estou percebendo que vai dar certo para fazer essa pintura que eu quero é essa peça aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar prateleira, ela tem original. O que eu comentei, eu não mantenho a originalidade da peça. O original dela tem uma prateleira aqui, ó. Ela tem um suporte aqui para prateleira. Mas eu também não tenho a prateleira dela. E ela veio assim, sem porta, né? Ela provavelmente... Ele era um guarda-comida, porque aqui tem tela. Então, provavelmente aqui teria telinha, porta com telinha também, mas eu também consegui essa peça assim. Eu tenho as gavetas e aqui embaixo também, que iria a porta, não tem porta, né? Eu não tenho a porta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse suporte aqui, eu vou tirar, tem uns frisos aqui na madeira também, que eu vou arrancar tudo, porque ele está com uma telinha, então eu preciso remover. Então assim, ó, eu jogo fora tudo que não me serve, eu jogo fora tudo que não me interessa, né? Se tivesse meia porta quebrada aí, eu jogava fora ou aproveitava para outra coisa, mas eu não tenho compromisso com a originalidade da peça. Porque é o que eu sempre falo, restauro, é uma coisa. E nesse caso não é um restauro, nesse caso é uma peça que a gente faz pra gente, pro nosso gosto, pro nosso emocional, para a nossa utilidade, né? Então não tenho esse compromisso de originalidade da peça. Porque se fosse assim, aí teria que raspar, remover toda a tinta e voltar na cor original, mas não compensa. Nesses casos não compensa, né? Tanto nessa daqui quanto nessa daqui, o legal é isso, porque era típico dessa época pintar os móveis e ir trocando a mobília, né? Eu conheço gente que fala, né, na minha família, por exemplo, na família da minha mulher, quem tinha peças assim, e eles falavam que eles pintavam a cada época, eles repintavam a peça, porque eles não podiam trocar a decoração, né, não podiam trocar a mobília, então eles trocavam as cores das peças. E você vê, é uma peça que deve ter uns 60 anos, né, a Keila pode confirmar a idade dessa peça, e era assim, as pessoas pintavam, né? Era um hábito, né? de renovar. Então, assim, eu não tenho compromisso de originalidade da peça. A gente troca puxador, troca o que tiver que trocar. O original dessa peça era uma tela, eu não vou colocar tela, eu vou mantê-la assim. Eu poderia colocar um vidro, poderia colocar espelho aqui, poderia colocar prateleira de vidro aqui, que eu acho muito legal. Aqui nessa região aqui também, ó, eu já fiz isso, eu tenho armários que eu fiz isso. Onde eu troquei isso daqui de cima, eu coloquei vidro. Aqui nessa prateleira do meio eu coloquei vidro. E aqui nessa prateleira em cima da gaveta eu também coloquei vidro. Então é muito legal porque você vê o que tem dentro da gaveta, né? Por exemplo, se for um armário de cozinha, você consegue colocar os copos de vidro aqui, talheres aqui dentro da gaveta, então você tem acesso, né? Você consegue enxergar. E o mais legal ainda é que uma peça dessa, com vidro aqui em cima, a luz que está aqui em cima, ela entra aqui na peça, tá vendo que até aqui, ó, é sombra? Então, essa sombra não teria, porque a luz bate aqui. Então, é muito legal trocar isso daqui e colocar um vidro, né? Então, assim, são dicas para quem tem a peça em casa e quer mudar e quer refazer, né? Porque o legal é isso, a gente está sempre mudando, a gente refazer e fazer as coisas do nosso jeito. Então é isso, eu estou fazendo essa do meu jeito para atender a necessidade do momento agora, né? Se em outro momento eu falar, não, eu quero mudar de cor, muda de cor sem problema nenhum. Bom, deixa eu dar uma olhada no puxador que eu passei marrom, ó. Já está seco. Eu vou passar agora o dourado por cima.
Ó, então eu vou pegar um pouquinho dourado, aqui assim, bem pouquinho. Vamos ver como vai ficar. Ele não tá completamente seco não, mas vai ser assim. Ó, eu vou passar, deixa eu ver se eu consigo passar assim. Eu vou passar só superficialmente aqui, ó. Sem entrar lá, ele vai ficar assim, ó, dourado, mas com um marronzinho por baixo.